Ética no serviço público. Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu sou o Flávio Toledo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e bora pra pirar. Nesse vídeo eu vou te explicar um pouco sobre as regras deontológicas, os principais assuntos das regras deontológicas que caem nas provas de concurso público. Quando no teu edital fala assim, ética no serviço público, a primeira coisa que você vai pensar, ele está falando sobre o decreto 1171 de 94. Sim, nesse decreto eu tenho lá os meus artigos anexos. Nos anexos eu tenho as regras deontológicas. E aqui estão as principais regras deontológicas que mais são cobradas. Flávio, são só esses assuntos? É claro que não. O assunto ele é bem maior do que isso. Porém, o que você precisa saber é que esse assunto aqui, a maioria das bancas cobram esses 4 itens. Isso aqui serve para te salvar no momento da prova e de você entender, falar assim, putz, agora eu sei como criar o raciocínio para acertar as demais questões, mesmo sem ter lido o decreto. Legal? Então, quando a gente fala de regra deontológica, a gente fala de deontologia. E aí, dentro disso, eu tenho os primados maiores. Você fala assim, Flávio, o que é isso? Primados maiores? DDZ, DDZS, CPM, que negócio é esse? Isso aí é um mnemônio que eu criei para facilitar, para que eu pudesse lembrar, quando eu estudava para concurso, como seria ética, e aí eu uso para te lembrar também, para que você use. Então, o que é isso? Nada mais é do que a questão falar, a banca vai falar assim, a dignidade, o decoro, o zelo e a eficácia, pegou? DDZE, ó, dignidade, decoro, zelo e eficácia. E a consciência dos princípios morais, o CPM, beleza? Então, DDZ CPM é dignidade, decoro, zelo e eficácia e a consciência dos princípios morais. E a questão fala assim, são primados maiores, opa! Então, quando falar primados maiores, você tem que juntar isso com o DDZ CPM. A dignidade, decoro, zelo e eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público no exercício do cargo ou fora dele, ou seja, 24 horas na tua vida você tem que agir com dignidade, com decoro, com zelo, com eficácia e tem que ter consciência dos princípios morais para não fazer cagada. Então não é só na tua função. E como é que eu posso afirmar que não é só na tua função? Quando eu olho para isso aqui, ó, ética sempre nas decisões. Aí você fala assim, ética sempre? Sim, porque diz assim, ó, o servidor não deve desprezar jamais o elemento ético da sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre legal e ilegal, justo e injusto, conveniente e inconveniente, oportuno e inoportuno, mas principalmente entre honesto e desonesto. Então, cai na tua prova assim, relacionado ao código de ética. Qual é a principal decisão para o servidor? A opção A, legal e ilegal. Opção B, justo e injusto. Opção C, conveniente e conveniente. Opção D, oportuno e inoportuno. Opção E, honesto e desonesto. Aí o aluno vai marcar logo a A, legal e ilegal, e vai embora, e vai errar a questão. Porque não é, a principal decisão não é legal e ilegal, está escrito lá. Decreto 1171. A principal decisão é decidir sobre honesto e desonesto. E o texto na íntegra segue assim, ó, de acordo com as regras contidas no artigo 37 na Constituição Federal e no CAPT. Aí você fala assim, pô, 37 na Constituição Federal no CAPT, é? Aí vai ver o CAPT, fala assim, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência, e fala desse item. Aí depois fala do parágrafo 4º. No parágrafo 4º fala, nos casos de improbidade administrativa. Então, se eu falo de improbidade, eu falo de desonestidade, que é probo e honesto, improbo, desonesto. Por isso que a principal decisão é sobre o honesto e o desonesto. Beleza? Então gravou isso? Legal? E o que é o equilíbrio entre legalidade e a finalidade? A questão da prova vai falar assim, a finalidade se sobrepõe à legalidade do ato administrativo. Errado. A legalidade se sobrepõe à finalidade do ato administrativo. Errado. A legalidade e a finalidade, o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, ou seja, as duas têm o mesmo valor, tanto a legalidade quanto a finalidade, é que vão consolidar a moralidade do ato administrativo. Ou seja, segundo o decreto 1171, você não tem somente que olhar para o ato se ele é legal ou não, você tem que olhar se ele é legal. Porém, tem que ver se a finalidade é o bem comum, é o interesse público. Porque se o ato for legal, mas a finalidade for o interesse, por exemplo, do teu chefe, aí não, aí tá errado. Aí você tem que se negar a fazer, tá? Aí você deve se negar a fazer. Por quê? Porque a legalidade e a finalidade, elas têm equilíbrio. E é o equilíbrio entre essas duas que vai consolidar a moralidade do ato administrativo. E para fechar o vídeo,
A publicidade do ato administrativo deve ocorrer. É normal, porém, existem exceções. Quais são? Aqui, ó, segurança nacional, interesse superior do Estado, da administração e a investigação policial, nos casos declarados previamente sigilosos. Então, nessas três situações, você mantém o quê? Você não torna público o ato administrativo. Porque fala assim, salvo os casos de segurança nacional, interesse superior do Estado, da administração e investigação policial declarados previamente sigilosos, a publicidade de todo ato administrativo deve ocorrer. Então, ou seja, o ato tem que ser tornado público, exceto nesses três casos. Beleza? Nesse vídeo eu falei com você sobre os principais assuntos que são cobrados dentro de regras deontológicas do Decreto 1171 sobre ética no serviço público. Deixe seu comentário, deixe seu like, um forte abraço e a gente